Olá, hoje estudaremos mais um aspecto importante dentro desse grupo de estudos que estão tratando da maturidade manifesta nas relações interpessoais. É um chamado para que todos aqueles que participam de comunidades, de fé, de igrejas, possam perceber o valor do debate, do diálogo, e como que o bom diálogo pode levar ao entendimento, à coesão, à união. Esse aqui é o texto bíblico base. Está no livro de Josué, capítulo 22, versos 10 a 34, que depois aí cada um deve ler. Mas o que narra essa passagem de maneira resumida? 2,5 tribos, no caso, Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, eles foram assentados na terra de Canaã primeiro. Quando o povo chegou ali para tomar posse da terra de Canaã, eles ganharam fatias de terra que ficava antes do Rio Jordão ser atravessado. Mas, por um acordo que foi feito com os líderes do povo, Moisés e depois Josué, eles deveriam continuar lutando junto com os outros tribos para ajudá-las a também se assentarem na terra prometida. E eles fizeram isso. Mas o que aconteceu? Eles ergueram ali próximo ao Jordão um altar. E isso foi interpretado pelos líderes das outras tribos como se fosse um ato de rebeldia à vontade de Deus e de idolatria. Dentro ali das crenças, das normas culticas dos judeus daquela época, dos hebreus, só podia haver um único altar para sacrifício de animais, para a entrega de ofertas. Esse altar, ele estava em Siló, na cidade de Siló, o santuário, que era da tribo de Efraim. E o povo hebreu, e depois os judeus, ele teve muito zelo em relação a isso. Posteriormente, passou a ser em Jerusalém, no Monte de Sião, onde foi construído ali o Templo de Salomão. Inclusive, hoje, não sei se vocês já pensaram sobre isso, por que o povo judeu parou de oferecer sacrifícios em holocausto a Deus, ali, animais ali? Nós, cristãos, que somos herdeiros daquela tradição ali dos hebreus, nós sabemos que paramos porque Jesus é o sacrifício perfeito e dispensa qualquer outro. Mas se eles não são seguidores de Jesus, por que não oferecem mais sacrifício? Pois bem, a resposta é justamente isso. Somente no altar do templo de Jerusalém é que eles podiam oferecer sacrifício. Como não existe mais esse templo, hoje tem uma mesquita lá em cima, né, onde era o templo de Salomão, eles não podem mais oferecer sacrifício. Bem, então havia, inclusive em Levítico, se você pegar Levítico 17, 8 e 9, tem lá uma ordem muito clara, uma lei muito clara, que qualquer homem, seja da casa de Israel, seja dos estrangeiros que moravam com as famílias, se oferecesse holocausto ou sacrifício que não fosse na porta da tenda da congregação, seria eliminado do povo. Quer dizer, era algo muito, muito forte esse condicionamento. Isso era provavelmente para evitar a idolatria, porque havia muita mistura religiosa ali com outros povos. Se fosse liberado o sacrifício em qualquer altar, em outros lugares, a tendência é que esse sacrifício não fosse necessariamente feito para o Deus verdadeiro, para Jeová. E poderiam, então, estar havendo sacrifícios para outros deuses pagãos, que naquela época eram muito comuns. E isso, inclusive, quando a gente lê os livros de reis e crônicas de reis, vários reis tiveram problema com isso, porque queimavam incenso e faziam sacrifício em altares que não eram o altar realmente dedicado ao Deus verdadeiro. E
Eles, então, os líderes das outras tribos, viram ali um ato abominável e foram tirar satisfações com os líderes daquelas tribos, aquelas 2,5 tribos. O que foi verificado, no entanto? No momento que eles chegaram, eles não chegaram já em pé de guerra e agredindo fisicamente, já iniciando um conflito aberto. Eles foram dialogar. Perguntaram o que é isso que vocês fizeram, como vocês fazem isso. E nesse diálogo ficou esclarecido que não se tratava de idolatria, nem de uma abominação, nem de um descumprimento do ordenamento ali que Deus tinha dado por meio de Moisés. Aquele não era um altar de sacrifício. Aquele era um altar que eles ergueram ali, um memorial. Era para que tivesse perpetuado ali o testemunho do que Deus fez para aquele povo. Então, não havia nada de errado naquele tabernáculo, naquele altar que eles tinham erguido. Mas veja, então, como que o diálogo que foi estabelecido ali foi fundamental. Um ato que era um ato de fé, um ato bom, quase que passa por um ato de rebeldia e de idolatria. Não fosse o diálogo, teria havido um grande problema. Trazendo, então, isso hoje para a gente, nós, em nossas comunidades de fé, somos cotidianamente, ou seja, sempre desafiados a ter essa mesma postura para que a gente não tenha mal-entendidos que vão causar, que podem causar grandes desavenças, que podem causar aí divisão, problemas e conflitos imensos. Quem se abre ao diálogo evita muitos problemas. Antes de sair retaliando, falando mal, ouça, pergunte, dê a oportunidade da outra pessoa, ou do grupo, que às vezes é um grupo de pessoas, dar a versão deles do fato, que pode ser muito diferente daquilo que você achou que fosse, como foi nesse caso. Como foi nesse caso narrado aí. E a gente, para que possa ter essa unidade e o diálogo possa ser forte, muito importante que a gente tenha, primeiro, foco nos princípios comuns. Ou seja, naquilo que nos une. Isso é uma estratégia que ajuda muito a evitar problemas. Até em grupos fora da igreja, eu já vi isso acontecer. Por exemplo, eu frequentei muito, já gosto de futebol, ia ao Maracanã, e algumas vezes eu vi acontecer o seguinte, começava a ter dentro da torcida do Flamengo, a qual eu pertenço, né? Começava a ter brigas de duas pessoas, e quem vinha apaziguar, calma, gente, aqui todo mundo é Flamengo. Ou seja, ali se reforçava a identidade comum para que pudesse minimizar algum desconforto por algum problema que estava acontecendo. A gente tem que fazer o mesmo na nossa comunidade de fé. Somos todos cristãos. Estamos todos em busca da nossa aperfeiçoamento contínuo na fé. Somos todos pecadores, somos todos falhos. Mas reforçar a nossa identidade é fundamental. E é por isso que a gente deve, inclusive, estudar as doutrinas da nossa igreja, os costumes, a história, não para ser sectário, não para achar que a nossa igreja é melhor que a dos outros, não é essa a questão, mas para a gente fortalecer a nossa identidade comum. E entender que a partir da identidade comum podem haver diferentes formas de alcançar o objetivo. Vou dar um exemplo bem concreto aqui. Um princípio comum que nós temos em qualquer igreja é que devemos louvar a Deus. Deus é digno de louvor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz para nós, não é verdade? Então, vamos firmar esse compromisso. Todos devem louvar a Deus. Agora, a forma de louvar vai ser diferente. Alguns gostam de um tipo de louvor, outros gostam de outro tipo de louvor. Não será a mesma forma para todos. Então, aí tem duas coisas. Primeiro, respeitar. Primeiro, fortalecer aquilo que nos une. Todos gostamos de louvar. E depois, respeitar a diversidade das formas como fazemos.
Isso, o Louvor Day é um exemplo. E assim pode ser o evangelismo, a ação social ou qualquer outra coisa dentro da nossa prática cristã. Temos que estar abertos ao diálogo. O diálogo não se estabelece quando uma parte envolvida ela não se abre. Sabe aquele ditado que fala assim, quando um não quer, dois não brigam? Infelizmente, esse é um ditado positivo, mas infelizmente, quando um não quer, dois não dialogam. Tem pessoas que, diante de uma insatisfação com o comportamento de outra pessoa, de um grupo, ficam totalmente assim, ouvidos tampados, não querem saber e não querem dialogar. É preciso manter-se sempre abertos ao diálogo. E, com isso, a gente vai aparar arestas. O que é aresta? Vamos ver essa palavra e a origem dela. Arestas é numa peça de madeira, por exemplo, você tem aquelas farpinhas que são as arestas. E aquilo machuca. A aresta é uma boa palavra para poder falar desses conflitos. Por quê? O que acontece, então, quando a gente tem aresta? Ó, você tem aquela peça de madeira, aresta, ela é parte da madeira. É parte. Só que é uma parte que está a mais, que não deveria estar ali. A mesma coisa. Nós, como corpo de Cristo, cada um de nós parte desse corpo, temos nossas características que são fundamentais, seria o equivalente à madeira, né? E aresta é aquilo que está a mais, que não precisaria estar ali. E em toda relação entre pessoas ou entre grupos, podem surgir arestas que a gente vai aparar, vai lixar, vai tirar. Vai evitar julgamentos precipitados. Olha como que as pessoas julgam precipitadamente. Jesus falou, não julgueis para que não sejais julgados. E a gente, às vezes, não só julga, como julga de maneira apressada. Podemos, com esse diálogo, afinar propósitos. Afinar igual no sentido de um instrumento musical, né? De colocar ali dentro de uma determinada afinação. Fica, olha, agora estamos afinados. Lembrando que propósitos devem ser sempre comuns. Os meios de alcançar esse propósito que não necessariamente serão comuns. Aí vamos ter pessoas chegando ao mesmo propósito por caminhos diferentes. E reafirmar princípios. Os princípios ajudam muito a gente a ter entendimento com outras pessoas, tá certo? Porque eles vão nos pautar. E a gente aí tem que realmente assim ver, olha, há princípios que são fundamentais. Não poder, o diálogo, a abertura do diálogo, não significa aceitar qualquer coisa. A gente tem que estudar as nossas doutrinas para saber quais são os princípios fundamentais que devem ser acatados por todos, tá certo? E aprender a ceder. Ah, mas eu não quero esse tipo de louvor, porque não é o louvor que eu gosto. Não é o louvor... Sim, mas se tem outro grupo que gosta, como que ele pode fazer? Será que a gente pode ter um momento para um momento para outro? Como é que vai ser? E aceitar o que ouvimos. Muitas pessoas falam assim, você está errado, não é isso. Será que a pessoa está errada? Ou será que ela está, na verdade, com uma visão diferente da nossa? E olha, a visão diferente, ela é fundamental. Ela é extremamente enriquecedora. Se todos pensam igual, não há complementariedade. A gente tem repetição de talentos, de dons, de ideias. Que maravilha é a diversidade de pensamentos, de talentos, de experiência. Ela é altamente enriquecedora. Claro que, como já disse, temos que garantir aquilo que é essencial, como John Wesley já ensinava. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade e, em tudo, amor. Que sejamos, então, pessoas, homens e mulheres, sempre dispostos a dialogar, a buscar o entendimento e a união com todas as pessoas, especialmente dentro da nossa comunidade de fé. Que Deus os abençoe. Amém.